Obrigada. Bom, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui retomando a sessão da primeira turma ordinária da terceira Câmara. Continuando a pauta de hoje de manhã, a gente antecipou alguns processos ontem. A gente vai iniciar a pauta com a sustentação oral. Itens 33 a 38 da pauta. O contribuinte é JCS Brasil Eletrodomésticos, relatoria do Dr. Dornelas. Então, Patrícia, pode convocar o patrão, por favor, para entrar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Bom dia. Bom dia, doutora Bianca, seja bem-vinda. Na verdade, a gente tem um lote de processo aqui do mesmo contribuinte. Eu vou passar a palavra para o doutor Dornelas, eu acho que ele vai relatar em conjunto. E aí depois a senhora tem 15 minutos, se precisar de mais 15 minutos para fazer os 30, a senhora fica à vontade aí, mas se for o caso, acho que talvez, como são devem ser semelhantes, talvez a gente consiga resolver nos 15 minutos, mas assim que ele terminar a relatoria, a senhora vê se precisa usar dos 15 minutos ou talvez de mais tempo, tá bom? Com certeza, 15 minutos será mais do que suficiente. Tá bom. Doutor Dornelas, então com a palavra, em julgamento, itens 33 a 38, é JCS Brasil para relatoria. Tá bom. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, patrona. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto em fase de acordo da DRJ competente que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação. O contribuinte transmitiu eletronicamente declaração de compensação, objetivando aproveitar crédito de pagamento devido ao maior de imposto de renda, relativo ao ano calendário 2009, para compensação de débitos próprios. A autoridade fiscal, mediante despacho decisório, indeferiu o pleito do contribuinte sob a justificativa de que os DARF foram localizados, mas utilizados para quitação de débitos. Apresentou manifestação de conformidade, alegando em si, conforme informações para comprovar a existência do crédito, juntou DARFs pagos, DIPJ e DCTF retificadas. Suas razões foram rejeitadas pelo DRJ competente, que julgou improcedente a manifestação por ausência de provas quanto à existência do crédito pleiteado. Ciente do acordo recorrido e com ele conformado, a recorrente apresentou o recurso voluntário tempestivamente, sem juntada de novos documentos, e no final pugna pelo provimento do seu recurso. Esse é o relatório. Não sei se é só eu, mas Dornelas, acho que deu uma picotada aí a sua internet no curso. Foi? Foi. Eu tentei. Dornelas, deixa eu baixar a qualidade. Tá baixa aqui a qualidade. Quer que eu repita aqui, então? Vou repetir. Isso. Como acho que agora normalizou, então melhorou? Tenta de novo aí. Melhorou, quer que eu entre de novo? Eu acho que eu vou atualizar aqui. Acho que agora estabilizou. Melhorou. Melhorou? Então vamos lá. Então, o caso aqui trata de Decomp. A Decomp foi transmitida eletronicamente. O crédito pleiteado é pagamento indevido de imposto de renda relativo ao ano calendário 2009,
A autoridade deferiu o pleito sob a justificativa de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para quitação de débitos próprios. O contribuinte designado apresenta manifestação e diz que se equivocou quando do recolhimento do valor devido. Para comprovar a existência do crédito, juntou DARFs pago, DIPJ e DCTF retificadas. Então, ele diz que se equivocou com base nas informações transmitidas para ele, por ele, certo? Se equivocou, depois retificou. A DRJ analisou o pleito do contribuinte e com que não merecia acolhida e justificou por ausência de provas quanto à existência do crédito pleiteado. O contribuinte recorre ao CARF, pugna pelo provimento do seu recurso, sem juntada de novos documentos. Esse é o relatório. Deu para escutar agora? Sim, agora perfeito. Deu? Doutora Bianca, então, Não. 15 minutos para sua sustentação oral, fique à vontade. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor relator, demais julgadores, um bom dia a todos. A recorrente vem hoje aqui muito brevemente, apenas chamar a atenção para os detalhes do caso e se colocar à disposição dos senhores caso existam quaisquer dúvidas. Bom, como já relatado, o caso aqui discute crédito de pagamento a maior de RPJ. Nós temos 6 processos colocados para julgamento hoje, pois 3 processos tratam de pedidos de restituição dos trimestres 1 a 3 de 2009 e os outros 3 processos tratam de pedidos de compensação desse mesmo crédito de trimestres 1 a 3 de 2009. O despacho decisório aparentemente não identificou o crédito ora pleiteado e, por conta disso, acabou rejeitando as compensações. Ao que tudo indica aqui, foi um problema sistêmico, haja vista que a recorrente não teria retificado as suas declarações, mais especificamente a sua DCTF, antes da emissão do despacho decisório. Recebido, então, o despacho que determinou a não homologação das compensações, a recorrente prontamente providenciou a correção de suas declarações fiscais, isso é, a retificação das DCTFs para que refletissem os créditos ora discutidos e apresentou a sua manifestação de inconformidade a fim de comprovar o crédito pleiteado. Nessa oportunidade, a recorrente esclareceu que o equívoco incorrido na apuração do IRPJ estaria relacionado com o benefício ao PAT. Como se sabe, esse benefício permite a dedução de valor limitado a 4% do IRPJ devido, sem considerar o valor adicional. Ocorre que, ao realizar a apuração do IRPJ, a recorrente acabou considerando não o valor de 4%, mas o valor substancialmente inferior por um equívoco em sua apuração. Retificadas as declarações, foi considerado o valor de 4% do benefício ao PAT e, consequência disso, temos aí um crédito de IRPJ pago a maior. Como já relatado, a recorrente trouxe aos autos a DCTF original e retificadora, o DARF de pagamento a maior e também algumas memórias de cálculo que indicam aí os valores discutidos nos processos. Não obstante a apresentação desses documentos, a DRJ acabou negando o provimento às manifestações de inconformidade, tão somente porque a recorrente não teria retificado as DCTFs antes da emissão do despacho decisório. Bom, como é de conhecimento dos senhores, esse entendimento é contrário ao entendimento da própria Receita Federal sobre o tema, que por meio do parecer 02 de 2015 permite a retificação da declaração, inclusive após a aprovação do despacho decisório. Essa é também a jurisprudência dessa turma, que acolhe esse parecer em casos semelhantes. E por conta disso, não pode proceder a decisão da DRJ. Então, restando comprovados nos autos tanto o equívoco incorrido pela recorrente, quanto o próprio crédito de RPJ relacionado ao benefício do PAT, a recorrente vem requerer seja provido o seu recurso voluntário para que seja reformado o acórdão recorrido e homologadas as compensações.
A recorrente se coloca à disposição dos senhores, caso haja qualquer dúvida, e está à disposição. Obrigado, doutora Bianca. Doutor Dornelas, então, passo a palavra novamente para o voto acerca do processo. Isso aqui é uma matéria, e da forma que foi construída, é uma matéria que a gente já joga há muito tempo, e a gente tem um direcionamento fático. Então, eu busquei não fugir desse direcionamento fático. Então, indo ao voto, conforme relatado, trata o presente pedido de compensação de crédito oriundo de pagamento devido ao maior imposto de renda, o qual foi indeferido sob a justificativa de que os DARFs foram localizados. Tá bem? Vocês estão escutando bem? Sim. Sim. Foram localizados mas utilizados para quitação de débitos próprios declarados. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que se equivocou no recolhimento do valor devido, limitando-se a juntar DIPJ, DECOMP, retificados e comprovantes de arrecadação, para demonstrar a existência do crédito. A DRJ, julgou a manifestação de conformidade, entendendo que não foi provada a liquidez e certeza do crédito postulado, enfatizando que o contribuinte deveria instruir seu pleito com os documentos que respaldem suas afirmações. Ainda resignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas alegações iniciais, sem, no entanto, fazer juntada de quaisquer documentos. Pois bem, há de se lembrar que o ônus da prova atua em favor, de forma diversa, em processos decorrentes de lançamento tributário, em processos relativos a pedidos de ressarcimento e compensação. Eu vou ler essa parte aqui porque tem muitos componentes novos na turma. No lançamento, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela apresentação dos fundamentos para exigência fiscal nos termos do artigo 142. Devendo o contribuinte apresentar as razões de fato, de direito, que demonstrem o descabimento do lançamento, produzindo as provas necessárias para tanto. Por sua vez, o pedido de ressarcimento e compensação é ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo fisco com a apresentação de contraprova e fundamentos cabíveis. No presente caso, o contribuinte, ciente da necessidade de comprovar a existência do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação, inclusive quanto à sua alegação de refazimento dos cálculos do PAT, né? Aquele com relação aos 4% do PAT. Faltou trazer documentos que respaldasse o demonstrativo por ele mencionado. Portanto, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de crédito, há de se deferir o pedido de compensação pleiteado nos autos, ratificando a decisão recorrida. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento. É assim como eu voto, presidente. Bom, o relator, então, está votando por negar provimento ao recurso, pelo fato de não ter sido trazido documentos adicionais aos autos após a manifestação de inconformidade e julgamento da DRJ, insuficiência probatória. Está aberta aí para debates e esclarecimentos dos conselheiros. Não havendo, deixa só o doutor Lisandro, eu acho que caiu a imagem dele aqui. Deixa eu só ver se ele volta para... Vocês estão enxergando, doutor Lisandro? Eu só estou vendo um L. Então deixa eu retornar. E agora? Está picotando também, doutor Lisandro, a sua fala. Está sem imagem e ela está cortando.
Então, vamos aguardar um pouquinho, ver se ele retorna para a gente fazer a fase de debates. Depois, se não houver debates, eu já passo a colher os votos, efetivamente. A gente podia começar já debatendo enquanto ele volta, né? Até porque a patrona consegue ouvir os demais conselheiros. Eu não sei se alguém tem alguma consideração a fazer, adicional, fiquem à vontade aí, podem... Desculpa. Não, como o conselheiro Dornelas falou, o relator, esse é um caso que a gente tem julgado com bastante frequência aqui na turma, e que, quando a DRJ já diz, a gente aceita a retificadora após o despacho decisório, né, é bom que isso se torne claro, a gente sempre aceita, né, isso já é pacífico no colegiado. A questão é que o ônus da prova, no caso de quem alega um direito creditório, cabe ao contribuinte. Quando a DRJ já disse, tudo bem, eu aceito a retificadora, mas faltou prova em relação aos valores retificados, e aí no recurso voluntário, quando o contribuinte traz prova, a gente costuma aceitar e analisar, inclusive, dependendo do caso, baixar em diligência ou não, para análise daquelas provas. Mas normalmente isso envolve a escrituração contábil, né, para comprovar o valor que está retificado na DCTF, e nesse caso houve apenas uma planilha, né, pelo que o relator informa, uma planilha com demonstrativo de cálculo, mas não tem a documentação hábil e idônea, que seria a escrituração contábil a embasar a retificação e aquela planilha apresentada. E aí, como já teve a oportunidade, na primeira instância não foi apresentada, falou-se da insuficiência de prova, e em sede de segunda instância não traz esse arcabouço, então realmente eu estou de acordo aí com o relator do negar provimento. A doutora Mauritânia acho que levantou a mão. Acho que a Bárbara primeiro. Tá, então pode falar. Porque eu esqueci de levantar a mão, desculpa. Não, só complementando o que a Giovana falou, até por uma questão, a DCTF, acho que ficou bem claro, até pelas informações na sustentação oral, a DCTF ela foi alterada após o despacho decisório. E aí existe uma orientação, ainda que a gente não esteja vinculado, mas existe um parecer normativo da COSIT 2 de 2015, que ele diz exatamente isso, que é possível fazer a alteração da DCTF, né, e de outras declarações, mesmo após o despacho decisório, no decorrer do processo administrativo, desde que seja trazido ao conhecimento da Receita, nesse caso ao nosso conhecimento, os documentos que embasaram e justificam aquela alteração de valores. Né? E também existe uma outra, me lembro agora o artigo, mas existe também uma outra orientação dizendo que quando a DCTF reduz o valor do tributo, é obrigatório a apresentação da documentação contábil, que justifique aquele valor. Então, eu também concordo com a posição do relator. Doutora Mauritânia, agora acho que ia fazer alguma consideração. É exatamente isso que eu ia dizer, até porque a patrona invocou esse parecer que a doutora Bárbara mencionou, só que esse parecer ressalva a necessidade de apresentação de documentação comprobatória. Na verdade, eu até acrescento só um detalhe, que é o seguinte: o dispositivo, existe um dispositivo que estabelece o que seria essa prova de ser escrituração contábil. Até a gente faz uma construção aqui com 923 do RIA, de ser escrituração contábil que faz prova a favor do contribuinte. Então, na verdade, não tem isso aqui. Então, na verdade, tem até um caso que você pode até discutir, olha, isso aí seria passível, não, mas existe um dispositivo que estabelece efetivamente que nesse caso aqui que você está falando de imposto de renda devida e parte, efetivamente, a escrituração faria a prova e é o melhor instrumento, realmente. E realmente aqui, pelo que o doutor Doel relatou, nos autos não existe essa escrituração contábil quanto ao valor de imposto de renda devido, batendo com a DCTF retificadora e batendo com a DIPJ. Então, ainda teria que superar esse dispositivo, porque, na verdade, aqui iam dizer, não, mas se o que faz prova é a escrituração contábil em si, como é que você estaria dando provimento ou reconhecendo algo diferente disso, efetivamente? Porque tem alguns tributos que até você pode até pensar, em algumas searas, que eu acho que a escrituração contábil, mas imposto de renda devido e questão de parte, que é dependente do imposto de renda devido, é complicado a gente fugir desse instrumento probatório como
assim, o melhor para a gente enxergar. Eu acho que eu já tive searas em que eu tinha alguma coisa de debate entre DIPJ suportada por instituição contábil e DCTF, quando eu tinha feito um erro, acho que na DCTF, e eu até já despachei assim, olha, existe o dispositivo legal que tem a situação contábil, e a DIPJ, uma vez refletindo a situação contábil, ela é um melhor instrumento para o governo imposto devido do que a DCTF. Então, na verdade, aí eu não teria como aqui, sem a escrituração, elementos de escrituração que comprovem a DCTF, realmente, se está dando imposto devido, que é a base do direito creditório aqui, como aceitar também. Eu só faço essa consideração porque, na verdade, e talvez até eu não sei, doutor Leandro, talvez até a DRJ tenha mencionado com a explicação contábil, eles vezes mencionam até assim, não trouxe elementos contábeis, efetivamente. Mas é isso. Eu só quis acrescentar isso aí, nessa linha de todos que já falaram aqui também, só a questão de ser o melhor elemento de prova, para mim, ser a situação contábil batendo com o DIPJ do imposto devido que dá origem ao PAT, efetivamente. Acho que o doutor Lisandro está com problemas mesmo, hein? Ele tentou entrar. Eu estou vendo vocês não estão me vendo? Não. Não. Mas está com a câmera fechada. Ah, esse é o problema. Pronto. Tudo bem. Lisandro quer falar? Tem quer falar, eu acho. Não quero não. Até o processo, já vimos casos parecidos aqui, já tenho meu voto. Pessoal, então eu vou passar a colher os votos, tá? Doutor Onelson, então, votou por negar provimento ao recurso, insuficiência probatória. Doutora Giovana. Peraí, só antes de colher o voto, presidente, deixa eu só ser bastante trazer informação de fato aqui, que eu acho que pode ser relevante para uns. Só um minutinho, deixa eu abrir o processo. Veja só, para mim isso no caso concreto ele não é relevante porque o contribuinte nada trouxe aos autos em recurso, viu, Giovana? Mas a DCTE, a DRJ, ela não falou em elementos contábeis, ela apenas falou o seguinte: ela falou o seguinte, cadê? Para comprovar a liquidez e certeza do crédito, o interessado deve, sob pena de preclusão, mas ele está falando aqui do artigo 16, instruir sua manifestação com documentos que respaldem suas afirmações. Então, só um detalhe, ela disse que era necessário, sim, trazer os documentos, não adotou o parecer, que foi tanto falado pelo patrono e pelos conselheiros. Ela não falou textualmente de elementos contábeis. Se o patrono, então, no caso concreto, se o patrono ele trouxesse algum documento diferente das declarações, certamente eu ia converter em diligência, ainda que não fosse elementos contábeis, que não houve textualmente, expressamente dito isso para a DRJ. Mas o contribuinte não trouxe nada em sua manifestação. Só para deixar isso claro, não sei se é importante para alguns, mas é uma questão de fato que eu achei importante esclarecer. Pronto. Alguma ponderação adicional, pessoal? Não, né? Então, vou passar a colher os votos. Doutora Giovana, então. Eu acompanho o relator. Esse voto é do 33, que se aplica ao 34 ao 38, é isso? São idênticos, né, doutor Danelis? Que eu já posso colher os votos. Paradigma. Não, aliás, eu não sei, eu não olhei o que não está na minha caixa de entrada, não. Eu olhei meu processo e assim, se não foi idêntico, eu peço a patrona que entra com os embargos, né? Aí é certificado. Porque começa... eu não olhei. Não está na minha caixa, eu não olhei esse processo, os outros. Na verdade, agora é o seguinte, doutor Giovanni, esse aí é paradigma do 34 ao 38. Tá, então vai se reproduzir o resultado. Se tiver alguma diferença, efetivamente, isso se trata via embargos do 34 ao 38. É isso mesmo.
Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas é o relator, doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Com a relatoria, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então proclamando o resultado do 33, que é aplicável a 34 a 38 por serem repetitivos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutora Bianca. Obrigada, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, agora a gente tem mais duas sustentações orais que são de minha relatoria, itens 49 e 50. A gente vai fazer separado, porque, na verdade, apesar de ser até os casos são semelhantes, mas mesmo contribuinte, mas são patronos distintos. E, na verdade, tem uma alegação de um processo que não consta de outro, então a gente vai fazer em separado por isso, efetivamente. Até se fosse o caso de ter o mesmo patrono, então eu até faria junto, mas como estão separados e os dois pediram sustentação oral, eu vou fazer separado. Então, em julgamento, agora o item 49 da pauta EDP Lajeada Energia ao contribuinte. Patrícia, acho que pode convocar o patrono do 49, o doutor Lucas, acho, da Bichara Advogados. Ok, presidente, farei a convocação. Já está na pasta aí o processo, tá, pessoal? É questão de denúncia espontânea, eu vou adiantar. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, presidente. Bom dia, turma. Bom dia. Doutor Lucas, na verdade, eu até relatei ao colegiado aqui, a gente tem dois processos dessa mesma empresa em seguida, mas eu vou fazer os dois processos em separado, porque são patronos diferentes, tem duas sustentações orais, então, na verdade, eu vou relatar só o seu, e, na verdade, quando o outro patrono entrar, eu vou só aproveitar algumas coisas, mas o seu processo vai ser julgado individualmente, efetivamente. Eu sei que tem semelhança dos dois processos, mas vou fazer como se individual fosse, efetivamente. Então, eu vou relatar o processo, depois vou abrir para os seus 15 minutos de sustentação oral, depois eu passo ao voto e debate do colegiado, como o regimento estabelece. Então, pessoal, já estou relatando, item 49. Dados de declarações de compensação. Eu trago os números das declarações de compensação aí, as folhas, efetivamente, são duas. Despacho decisório está nas folhas 15, 17 a 19. O direito creditório sobre análise refere ao saldo negativo de RPJ apurado para o ano calendário de 2002 pela recorrente, de R$ 860 mil. Já vou tratar agora no item 2 do despacho decisório. Consoante o despacho decisório citado, direito creditório alegado revelou-se insuficiente para a quitação dos débitos em PEDECOM, permanecendo um saldo devedor de 145 mil. Eu trouxe aqui quais foram os débitos que ficaram em aberto decorrente dessa não homologação de parte das DECOMs, efetivamente. Vão ficar em aberto, segundo o despacho decisório, ficariam em aberto pela cobrança um débito de RPJ de 5 de 2003 e 12 de 2003, de estimativa, e um débito de fonte então, tudo na folha 19, você vê os débitos permanecem abertos, só para fins ilustrativos, você vê aqui quanto que está se tratando em litígio aqui. Bom, cientificada a contribuinte desse indeferimento parcial através do despacho decisório, em 8/4 de 2011, ela apresentou em 10 de 5 de 2011 uma manifestação de conformidade, a AMI está nas folhas 20 a 36 e anexos, os anexos foram 37 a 149, aduz a seguinte argumentação e pedido. Eu vou reproduzir aqui o relatório da autoridade julgadora de primeira instância, é bom para a gente já ter a noção do que está tratando no processo. Ela diz que apurou o saldo negativo de 860 mil, seja a manifestante em sede de manifestação de conformidade, transmitiu os PEDECOMs, que são esses dois, de final 0128 e 8024, só que eu fiz com as participações, reconheceu quase a totalidade do crédito. Mas por que aí que é o cerne da questão, efetivamente? Qual foi a motivação para parte dos débitos não terem sido homologados da compensação? Ela diz que a requerente não acrescentou a multa moratória em relação aos débitos quitados,
Então, na verdade, com base nessa não acréscimo da multa moratória por elas nas perdecontas, ocorreu essa não homologação em si. Então, ela diz o seguinte: dessa forma, a não homologação decorreu exclusivamente da errada apropriação de parte do crédito para a quitação de multas de mora inexistentes, eis que os débitos foram denunciados espontaneamente. Então, quando diz o seguinte: olha, na verdade, o que está aberto aqui é a questão de multa moratória, que foram objetos de denúncia espontânea, evidentemente, os créditos tributários. Então, na verdade, não caberia essa multa moratória que está dando origem a esse débito não homologado aqui, cuja compensação não foi homologada. Ela disse que, na verdade, confessou apenas o principal da estimativa, que seria o juros de mora, desconsiderando qualquer quantia de multa moratória. Aí passa para uma outra argumentação, que é o seguinte: ela disse que, na verdade, somente no encerramento do ano calendário é que se efetuam os descontos de antecipação, de modo a apurar o saldo credor devedor no ajuste do lucro real. Então, ela diz, efetivamente, aí é outra argumentação: os pagamentos antecipados seriam apenas valores estimados, que não teriam caráter definitivo, e que precariedade perduraria até o final do período de apuração, assim, não seria uma obrigação tributária em si. Ela disse, na verdade, a multa de mora é aquela do artigo 61 da 9430, que incide seu pagamento sem débitos efetivamente, só que ela diz o seguinte, que esse dispositivo só seria aplicável, ou seja, a multa de mora só seria devida quando o pagamento em atraso de tributos e contribuições, ou seja, ela acha que a estimativa não caberia a aplicação desse dispositivo para fins de aplicação da multa de mora, e que esses só seriam devidos os tributos depois da ocorrência do fato gerador, que dá nascimento da obrigação a pagar. Então, ela diz que antes da ocorrência do fato gerador não há tributo, então não teria aplicabilidade do dispositivo que estabelece a multa de mora. Volta a sustentar que essas antecipações, essas estimativas são só antecipações financeiras, não tributárias, não tem natureza tributária em si. Então, com base nessa natureza não tributária, entende a contribuinte que não se aplicaria o artigo 61 da 9430. Aí ela passa a deduzir um pedido alternativo, estuda se é de MI ainda, eu relatei porque, na verdade, isso vai ser tudo útil para fins de nosso recurso aqui. Ela pede que, na hipótese remota de não se adotar esse entendimento aqui, naquele colegiado, na BRJ em si, ela há que se reconhecer que, ainda que houvesse incidência com base no 61, os débitos teriam sido objeto de denúncia espontânea com base no 138 do CTN, porque houve a compensação antes de iniciar qualquer procedimento administrativo ou de fiscalização, efetivamente. Ela disse, na verdade, a aplicação do estudo de denúncia espontânea a atributos como IRPJ são sujeitos a lançamento por homologação. Ela disse, na verdade, os DCTFs originais, na qual os débitos originais de IRPJ foram transmitidos em maio e agosto e fevereiro de 2004, e que aí depois se transmitiu uma DCTF retificadora confessando esses débitos efetivamente, que haviam sido declarados a melhor coisa dos débitos originais efetivamente. A TRJ analisou toda essa argumentação da contribuinte quanto à denúncia espontânea e a questão da antecipação de estimativa está sujeita a uma multa de mora, negou o provimento à manifestação, ficou improcedente a manifestação. Está aí a ementa, eu trago a ementa do deciso de primeira instância. Agora, relatando já agora bem breve esse fim do relatório, ela cientificada da decisão de primeira instância em 4/11/2015, em 4/12/2015 apresentou o RV. Em breve síntese, após defender a tempestividade e traçar déficit processual até a decisão do DRJ em análise, ela reprisa aqueles argumentos, por isso que eu relatei os argumentos anteriormente, e aí tem algumas adições daquela manifestação que eu fiz questão de relatar aqui, também tem 6 e 7 do relatório. Ela disse, na verdade, que o recorrido partiu de uma premissa equivocada, de que as estimativas mensais seriam tributos, quando na verdade não são, se ela dá pelos valores estimados, ou seja, reitera aquela questão aquela argumentação da estimativa de ser só uma mera antecipação sem caráter definitivo e não se tratando de tributo, é o item 6 que ela reitera essa alegação, e também ela diz, na verdade, que a denúncia espontânea também se aplicaria à multa de mora, porque, na verdade, acho que tem alguma coisa daquela discussão no acordo da RJ, se só se aplicaria a multa de caráter punitivo ou não a multa de mora em si, e também ela diz que, na verdade, seria aplicável a tributos sujeitos a lançamento por homologação, que eu acho que, na verdade, se faz uma construção em DRJ, não sei se nesse caso aqui, mas no sentido de que, às vezes, se entende na DRJ que o tributo sujeito a lançamento por homologação não estaria abrangido pelo estudo não espontâneo em si. Então, ele entende que é aplicável à multa de mora e também ao tributo lançado por homologação, desde que o tributo não seja previamente declarado em DCTF, que é o caso dos autos. Porque aquelas DCTF certificadoras que eu mencionei, foram transmitidas após a denúncia espontânea, ou seja, a DECOMP foi transmitida em 9/12/2004, onde ele entende o conteúdo da denúncia espontânea, e as DCTF teriam sido transmitidas em 28/12/2004, 7/12/2005. E, por fim,
adicional, que ela diz que ela entende que também existe a discussão, que até eu vou trazer aqui no meu voto, se a denúncia espontânea deveria ser também implementada no caso de compensação, ou se deveria só se limitar ao caso de pagamento em si, é uma discussão que vocês devem conhecer, existe até na Câmara Superior, algumas câmaras superiores que tratam essa discussão, efetivamente. Então, ele defende que, mesmo para se utilizando a compensação, como forma de quitação dos débitos tributários, a denúncia espontânea seria aplicável ao último item que o contribuinte traz em sede de RV adicional, além daqueles outros que ele reprisa, que eu já trouxe em sede de manifestação que ele tinha deduzido. Então, ao final, o pedido do contribuinte, do recorrente, é a reforma do recorrido, a fim de que sejam integralmente homologadas as compensações em litígio, é o relatório. Doutor Lucas, está aberta a palavra, 15 minutos, fique à vontade aí. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia, turma. A sustentação oral, presidente, será muito breve, né? Na verdade, o relatório é fidedigno ao que está nos autos, então, muito objetivo, muito bem claro. Na verdade, resumindo, acho que a discussão principal nestes autos, eu posso até resumir com uma pergunta, né? Se a compensação ela poderia ser considerada pagamento, né, dos termos do artigo 138, e para responder essa pergunta, o entendimento do contribuinte é que sim, né? Para tanto, eu gostaria de destacar, presidente, 2 julgados, um, inclusive, foi proferido por essa mesma turma, né, o conselheiro Dornelas, no caso, PA 13.896.001415, 2005-28, onde a turma, por unanimidade, ficou decidido que a compensação é hipótese de extinção do crédito tributário na acepção do termo pagamento, nos termos do artigo 138 do CTN. E, na mesma linha, presidente, foi adotada agora, recentíssimo, em janeiro agora de 2021, né, a Câmara Superior, no julgamento proferido no PA 10.805.000.996.2006.45, a relatoria foi do doutor Jorge, o voto acabou sendo vencido dele, mas a turma, ela decidiu por excluir a multa diante da natureza punitiva, e pois no caso em concreto o contribuinte, ele estava amparado sim pelo Instituto da Denúncia Espontânea. Então, presidente, como a situação aí já está muito bem reproduzida no relatório do senhor, fico por aqui na minha sustentação e, claro, ficando aí à disposição, claro, ocorra qualquer tipo de dúvida por parte da turma. Bom, pessoal, eu vou passar o voto e depois a gente entra em debates e esclarecimentos. Eu acho que é uma matéria que a maioria das pessoas aqui já enfrentou, né? Vou passar o voto, então, começando aí do item... Eu estou pelo de numeração e depois eu ajeito a numeração, mas cientificado de decisão de primeira instância em 4/11, a contribuinte apresentou em 4/12 recurso voluntário, assim o pleito é tempestivo e passa a sua análise. Eu primeiro vou refutar essa que eu não aceito essa tese de que não se aplicaria a multa de moras estimativas. Eu acho que há incidência sim. Acerca da engenhosa tese, porque existe uma tese, não sei se vocês viram que existia, e até foi publicada em alguns, acho que Fiscosoft, efetivamente, que não existiria realmente essa multa de mora, porque a estimativa seria uma mera antecipação. Então, acerca dessa tese, efetivamente, eu acho que não tenho nenhum reparo a fazer a fundamentação da tese de primeira instância. Acerca da necessidade de incidência, ou seja, eu acho que há incidência de multa de juros de mora quando há a extinção dos débitos sancionados a compensar, que são débitos de estimativa em si, porque, uma vez que eu trago agora os fundamentos. No caso em questão, o contribuinte somente transmitiu a deconto contingencialmente de direito creditório em 9/12/2004. Então, naquele momento, ela se acresceu o principal dos débitos vencidos de estimativa que se sancionaram a compensar, juros Selic efetiva a multa de mora. Eu primeiro só faço uma questão que, na verdade, eram débitos de estimativa. Eu vou dizer que são débitos para minha existência, existem débitos efetivamente de estimativa, então não tenho como fugir da aplicação do 61 para a existência de débito de estimativa efetivamente. Eu acho que há débitos para com a União, vocês vão ver que o cerne do 61 fala em débitos para com a União, eu acho que existe o débito de estimativa. Então, na verdade, se fala no parágrafo 1º do 61, que é a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento, o vencimento da estimativa, obviamente, não se confunde com o vencimento do ajuste, e trago também o artigo 28 da IN 460, que fala que, na verdade, quando os créditos forem valorados, vai ter incidência de acréscimo legal, efetivamente ainda resíduo que regrava a compensação. Então, na verdade, eu acho que tem se tratando de um débito, efetivamente, que eu vou agora discorrer porque eu acho que é um débito, efetivamente. Não há como se afastar da aplicação da multa de mora débito estimativo. Então, eu digo que é integralmente aplicável aos delitos de estimativa o teor do CAPT,
uma vez que os débitos de estimativa antes da data de ocorrência do fato gerador, pelo fato gerador ser complexível, existem como decorrência legal da apuração realizada com o sistemático previsto pelo segundo inciso. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, efetivamente? No próprio artigo 2º inciso 94 e 30, ao se estabelecer a sistemática de apuração do lucro real com antecipação, efetivamente, está claro que ele tem o dever de recolher a estimativa em si. Então, obviamente, que existe um débito com base na própria sistemática que a lei institui, efetivamente. Ainda no caso em questão, eu acho que a existência é incontroversa, porque a própria declaração do contribuinte em DECOMP, ele declara, porque, veja bem, como é que eu vou dizer que um débito não existe? O próprio contribuinte está declarando que ele existe e está tensionando compensar através de DECOMP efetivamente, ou seja, essa própria alegação de inexistência do débito estimativa é refutada pela declaração da existência do débito em DECOMP. O próprio contribuinte sabe que existe o débito estimativa, tanto que ele declara e tensiona compensar, efetivamente. Então, com base nessas considerações, eu acho que a extinção, o que está se tratando aqui é de uma extinção por compensação de débitos regularmente existentes, conforme o segundo inciso da 9430 e a própria declaração do contribuinte que confirma a existência de débito efetivamente. Então, na verdade, com base nisso aí, ou seja, com a declaração pelo sujeito passivo do principal devido após vencimento do tributo, é necessário inserir de multa e juros, efetivamente, inclusive conforme declarado pelo sujeito passivo, efetivamente. Então, contrariamente ao alegado pela contribuinte, eu acho que os débitos de iniciativa mensal são existentes, decorrentes da própria sistemática, da apuração do lucro real anual com antecipação, são perfeitamente exigíveis durante o ciclo do ano calendário em que se oferece a disponibilidade, ou seja, eu poderia exigir um débito do contribuinte no curso do ano calendário, efetivamente, e mesmo após o seu encerramento, efetivamente. Desta forma, abrangidos pelo caput do artigo 61. Eu sei que tem aquela discussão, efetivamente, se poderia exigir ou não a estimativa do fim do ano, mas, na verdade, eu acho que é um débito, então estaria amparado pelo artigo 61, está incidindo a multa de mora sobre aqui. Falo novamente dessa questão que o artigo 61 fala em a incidência de multa de mora a partir do vencimento do tributo. Não tem nenhum tipo de exceção para, no caso de débito de estimativa, se protrair esse vencimento para depois do ajuste, como, na verdade, essa tese contribuinte acabaria fazendo, né, sobre uma ótica prática. E tem uma outra questão que é a seguinte, se eu achar que eu não aplico juros de mora ao débito de estimativa efetivamente, é o mesmo efeito prático de eu dizer que esse débito não existe. Ou seja, então, toda a sistemática de estimativa em si, de antecipação de estimativa, ficaria violada por essa interpretação em si. Uma vez que eu não tenho mora sobre esse débito, efetivamente, sobre a ótica de finalidade de recolhimento antecipado, o sistema todo deixaria de operar efeitos. Então, com base nessa consideração assim, mais de natureza prática, eu também, na verdade, rechaço essa tese de que não caberia mora sobre a estimativa. E, por fim, eu só faço um adendo aqui no item 7.5, na verdade, que está no meu voto, na verdade é um item, vai ser 10.5, acho que a numeração depois tem que ajustar, mas que não se confunde o débito de estimativa em si com o débito do ajuste anual, que são débitos diversos, ambos, porém, sujeitos a incidência de última hora, cara, recolhidos após seu vencimento. Então, com base nessas considerações todas, eu afasto essa alegação de não incidência de multa de mora sobre os débitos de estimativa. Então, na verdade, nego o provimento relator voluntário quanto a essa primeira dedução do contribuinte. Na verdade, a primeira argumentação dele, que não incidiria sobre a estimativa, e subsidiariamente, conforme vocês viram no relatório, ele caberia denúncia espontânea. Quando é denúncia espontânea, eu não vou me estender muito, o meu posicionamento é contrário à questão da compensação ser forma de extinção equiparável ao pagamento. Acho que o legislador foi bastante claro no 5.6 em separar e segregar os incisos. Ainda existe a questão da condição resolutória e tal, efetivamente da homologação em si. Esse posicionamento eu trago é o posicionamento, pelo menos, que até recentemente vinha sendo adotado na terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que eu sempre votei dessa forma também. Até quando eu era da segunda, um dos membros, até era meu presidente, a gente sempre votou junto nesse sentido, o doutor Luiz Eduardo, no sentido de rechaçar, efetivamente, até o doutor Lucas trouxe essa discussão aqui, e o meu posicionamento é no sentido de que, para mim, pagamento é um inciso de extinção, uma forma de extinção que não se confunde com a compensação. O que eu trago aqui é o voto vencedor do conselheiro Andrada Natal, da terceira turma da Câmara Superior, em que ele entende também nesse sentido, efetivamente. Então, aí eu acho que é a questão aí de um posicionamento, que todos já devem ter o seu posicionamento pessoal por quanto a isso, vou abrir para debates agora, mas de se a compensação, efetivamente, seria uma forma de extinção abrigada pela denúncia espontânea ou não, eu entendo que não, tem alguns pares que também entendem assim. Então, inexistindo extinção, só concluindo agora, eu acho que no caso em questão, inexistindo extinção por pagamento dos débitos que se tensionou o estímulo de compensação, na realidade, eu acho que
se descartar a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea, e assim eu mantenho a essência da ação formal sobre débitos extintos, já tendo afastado aquela questão de não incidência por força estimativa, na forma que é apontada pelo despacho decisório e confirmada pela parte de primeira instância. Então, eu mantenho e nego o provimento, mantenho toda a incidência que foi mantida pelo despacho decisório e também pela decisão de primeira instância, e voto por negar o provimento ao recurso. É o meu voto. Está aberto para debate e esclarecimentos, pessoal, mas é só... Acho que aí a gente vai entrar um pouco na questão de posicionamento individual de cada um quanto à denúncia espontânea. Eu entendi, então, que o senhor não está acatando a que houve denúncia espontânea no caso. Não. Então, logo cabe, porque houve uma compensação, não houve pagamento. Senão se aplicaria o artigo 178, cabe juros, cabe multa na atualização do débito. É só um detalhe aqui, que eu lembro o seu voto no item 7.8, colocou assim se trata aqui de extinção por compensação. Não se trata de denúncia espontânea, né? De extinção por compensação de débitos, regulamentos existentes na forma legalmente determinada, sendo que tal existência de débitos estimativa não recolhida no prazo é ratificada, inclusive, pela confissão espontânea. Numa primeira leitura, eu fiquei um pouco em dúvida se estava dizendo aqui, estava se referindo à denúncia espontânea ou não. Acredito que não, se usou o termo confissão espontânea aqui de uma forma coloquial. É isso? Olha, houve uma confissão espontaneamente do contribuinte que existe o débito. Mas por conta dessa possibilidade de confusão, eu tiraria esse termo. Poderia dar um ensejo a algum embargo, no caso, olha, ele próprio, o próprio relator disse que houve uma confissão espontânea, e na verdade não é isso que eu acredito que o senhor esteja querendo dizer, de denúncia espontânea, né? Sim, não, na verdade eu vou... Mas eu concordo que cabe muito isso. Eu vou tirar esse ponto aqui, na verdade esse item ainda está na questão da estimativa, né? Não é nem na questão da espontânea. Mas eu tiro esse adjetivo, confissão espontânea, até redundante, né? Se é confissão, já é espontânea. Efetivamente, quer dizer, a não ser que ele tenha sido coagido, alguma coisa que não é o caso, obviamente. Mas o pessoal está aberto aí para as outras considerações. Eu queria, presidente, eu queria pedir para que o patrono dissesse o número do acórdão da turma, que ele falou que tinha uma decisão por unanimidade, porque eu não considero a compensação como equiparada ao pagamento para fim de denúncia espontânea. Eu sempre tive essa posição firme, junto com o conselheiro Roberto também, que era da turma, ele não aceitava, e eu me lembro que a gente teve uma época que era o conselheiro Carlos Daniel, acho que Dornelas lembra, Bianca não está presente hoje, e que ele fez um arrazoado comparando lá a questão do como é tratado o termo pagamento no Código Tributário, e que naquele sentido teria a equiparação, a compensação. Eu realmente entendo que não. Eu sempre defendi que, para fins, inclusive, financeiro, a entrada de caixa por pagamento é diferente da compensação. Várias vezes a União ela lança um parcelamento especial, ela concede redução de multa, de juros, para poder ter dinheiro em caixa. Então, o benefício da denúncia espontânea não é uma coisa só do ponto de vista de estimular a confissão do débito, mas também de ter o ingresso de dinheiro em caixa para a União. Então, se eu comparo a compensação ao pagamento, eu posso estar estimulando a confissão, que é um benefício, digamos, para o fisco, mas eu também tenho um outro lado disso, que é o ingresso de dinheiro em caixa, e nesse sentido a compensação não pode ser equiparada ao pagamento. Tá? Então, eu só pediria, presidente, que o patrono pudesse esclarecer qual foi esse acordo. Eu queria ver até qual foi minha posição, né, porque foi por unanimidade. Se ele pudesse citar para eu dar uma consultada aqui, se em algum momento eu votei diferente, eu reafirmo aqui minha posição de não equiparar. Doutor Lucas, pode esclarecer. Só respondendo, doutor Giovana, então, o processo, eu estou até com ele aberto aqui, o 13.896.001415.2005.28, recorrente a do Ponte, foi um julgamento proferido em 21 de janeiro de 2020. Só lendo aqui o trecho, o final, qual presidente. Foi o acórdão? O número do acórdão é o 13.01.004.322.
Só lendo o finalzinho aqui, presidente. Acordo os membros do colegiado por unanimidade em dar provimento a recurso voluntário nos termos do voto do relator. O presidente, no momento de julgamento, era o doutor Fernando Brasil e o relator era o doutor Dornelas. Obrigada, doutor Lucas. Obrigado. De fato, Giovana, você estava presente aqui. Deixa eu colocar só um contraponto com relação a isso. Mas também nada impede que você vote diferente. Eu ia perguntar uma coisa ao patrono ou ao relator. A DCTF, constando débito compensado, a DCTF, constando débito compensado, ela não foi entregue antes da compensação, não, da Decomp, não, né? Não. De fato, ele declarou na Decomp o débito que compensou. Sim. Certo. É assim, doutor, até as datas, eu acho que é o seguinte, a Decomp entra em 9/12/2004 e tem duas DCTFs que mexem nesses débitos das Decomps. Aí é 28/12 e janeiro no outro ano, 2005. Então, primeiro veio a Decomp com o débito e depois os DCTFs, é isso mesmo. Se fosse ao contrário, não teria o Instituto no espontânea. É só fazer um contraponto, porque tem alguns colegas que não estavam aí. O que se faz aqui, eu lembro que eu participei do julgamento da Câmara Superior e na época a Câmara Superior entendeu, talvez foi, segundo os componentes, estava tendo ali uma virada de entendimento da Câmara Superior, onde André ainda estava presente e me coube o voto vencedor. Adriana era presidente, então foi por maioria ali, porque André, ele entendeu que se equipararia, né? O entendimento do André foi exatamente que assim, a compensação ela é feita sob condição resolutória. Então, se por caso não houver não for compensado de fato, vai incidir os juros de moratório regularmente, né? Então, não haveria aí nenhum prejuízo para a União. Isso foi os fundamentos do André. O que Giovana falou foi também outra oportunidade. Se fez uma interpretação sistemática do CTN. Verificou lá que o termo pagamento ele aparece 45 vezes. E muitas vezes ele aparece, ele é empregado como não só entregue em dinheiro vivo aos cofres públicos e também como extinção do crédito tributário. Enfim, só esse contraponto, o esclarecimento de fato foi importante para mim. Então, por mim, eu estou pronto a votar. Pessoal, se alguém tiver alguma consideração adicional, senão eu vou passar a colher os votos. Posso colher, então vou começar. Eu acho que nesse processo que o patrono citou, eu estava dando uma olhada aqui, na verdade ele não trata exatamente do caso em tela, porque ele não é uma compensação, na verdade foi um processo de auditoria interna, que ele lançou um valor com multa de ofício de 75%, que o contribuinte já tinha declarado em compensação. Então, aqui era a questão da extinção de um auto de infração que lançava algo que já tinha sido confessado. E eu acho que nesse sentido, eu realmente aceitei, acho que naquele momento eu deveria ter dado provimento pelas conclusões. Mas o caso é um pouco diferente do daqui. Enfim, mas vamos adiante. Eu estou pronta para votar, presidente. Tá bom. Pessoal, então, colhendo os votos, eu, relator, estou votando por negar provimento, com base nesse... Só um minuto, presidente, rapidinho. Tá bom. Eu estou tentando achar o voto, mas eu não estou conseguindo. Mas acho que agora, no dia 20 de janeiro, a terceira Câmara Superior, ela julgou um processo com tema semelhante, e eles entenderam que é possível a compensação de valores de um tributo com créditos de outro tributo, pode ser caracterizado como denúncia espontânea. Uhum.
Isso foi uma decisão bem recente. Eu estou tentando achar o acórdão aqui no sistema, mas não estou conseguindo. Eu recebi aquelas notícias, né, com essa decisão. Então, até a Câmara Superior, além daquele outro julgado que o Dornelas comentou. De qualquer forma, foi também, só acrescentando, foi por voto de qualidade, né? Então, a matéria é controvertida mesmo. Na verdade, não tem, né? Na verdade, eu trouxe... No caso aí foi da terceira turma, né? A primeira turma, que está mais próxima da gente, salvo engano, o Fernando, ele tem esse entendimento, André saiu, mas me parece que lá é por maioria, conhecendo os atuais componentes da turma. Eu não lembro porque tem até um tempinho que eu fui lá, mas enfim, isso aí é só título de informação. Porque, na verdade, todos aqui estão usando uma razão de decidir, mas sem vinculação, né? Assim, foi bom do trabalho trazer isso, assim, porque às vezes a pessoa... Isso pode influenciar alguém, efetivamente foi bom ter trazido, mas, assim, obviamente que não tem vinculação, porque está sendo por enquanto, né? Pode ser que venha a ter no futuro, sobre o que está decidindo da Câmara Superior. E aqui eu trouxe esse voto, mas porque eu acho que é um bom voto para a terceira turma, que traz mais ou menos o que eu escreveria a respeito dessa minha fundamentação de não aceitar, também está reproduzido no voto. É por isso que eu trouxe esse voto, assim, sem argumento de autoridade, né? Mas é um argumento de fundamentação mesmo. Eu trouxe esse voto aí. Então, pessoal, vou colher os votos. A doutora Giovana, então, eu estou negando o provimento ao recurso, retomando. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Presidente, eu só estou em dúvida se eu vou dar provimento integral ou parcial, porque assim, eu concordo com você. Então, o débito que está na DECOMP, ele está declarado, ele não pode dizer que não é devido. Se eu aceitar apenas a questão da compensação, é parcial ou integral? Não, o senhor dá provimento, porque é o seguinte, ele traz dois fundamentos, só está em discussão a multa de mora. O contribuinte traz dois fundamentos para não incidir a multa de mora. O primeiro seria que não caberia a multa de mora sobre estimativa. Presidente. Esse o senhor superou. O segundo, não, o senhor daria provimento. Nesses termos, exatamente, nesses termos da DECOMP, denúncia espontânea, ok. Dou provimento, então abre divergência para dar provimento ao recurso. Obrigado. Tá bom. Então, doutor Dornelas abriu divergência para dar provimento. Doutor Lisandro. Presidente, eu já manifestei aí minhas colocações sobre no acatamento da denúncia espontânea, então eu sigo o relator. Doutor Lisandro com o relator. Doutor Lucas. Presidente, eu também sigo a divergência, acolhendo que a compensação também pode ter os mesmos efeitos do pagamento. Vi aqui também outras jurisprudências também da primeira sessão aqui e filiou essa corrente. O doutor Lucas vota com a divergência. Doutor Rafael. Com a relatoria, presidente. Doutor Rafael com o relator. Doutora Mauritânia. Acompanho a divergência, presidente. Com a divergência. Doutora Bárbara. Eu acompanho a divergência, relator. Então, pessoal, como esse processo aqui não é caso de 13988, evidentemente que é uma questão não é de determinação de crédito tributário, o resultado é, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Eu acho que o doutor Lucas caiu. Na verdade, deixa ele voltar para ver se ele consegue. Eu estou vendo ele. Qual é o número mesmo, presidente? É o 49. É o 49. Eu só estou vendo aqui um e 4. Eu não sei se vocês estão vendo o patrono. Vocês estão vendo? Não vejo. Se você quiser me designar, eu posso fazer. Não, na verdade... Se você quiser me designar, presidente, eu posso fazer. Mas vocês ficaram vencidos, né? Vencedor. Não, mas vocês ficaram vencidos. Não, eu fui vencedor. Não. Foi 4-4. Não foi qualidade? Sim, voto de qualidade, não se aplica a lei não, que é a compensação, Dornelas, só se aplica a lei em auto de infração. Desculpe, ok, tudo bem, eu não sabia dessa interpretação, ok, tudo bem. O voto de qualidade, então, negar provimento, né? Isso. Deixa só o patrono ver se eu consigo vê-lo de novo para proclamar o resultado com ele presente. Né? Ô, doutor Lucas, que o senhor ficou ausente um pouco. Então, eu caí aqui, não escutei. O senhor viu a votação inteira? Chegou ou caiu? Não peguei aqui,
presidente, A não consegui votação foi a seguinte, tiveram 4 conselheiros que votaram por negar provimento, 4 por dar provimento. Votaram por dar provimento eu, doutora Giovana, doutor Lisandro e doutor Rafael. Negar provimento. Por dar provimento, doutor Dornelles, doutor Lucas, doutora Mauritânia e doutora Bárbara. Como esse não é um caso de determinação exigente do crédito tributário, não se aplica o 13988, então o resultado é, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Pegou, doutor Lucas? Peguei, presidente. Anotado, presidente. Agradeço. Tá, obrigado, doutor Lucas. Bom dia aí. Obrigado, bom dia, presidente. Então, pessoal, a gente vai discutir os 50, mas eu acho que a discussão vai ser bem adiantada, porque, na verdade, o processo é semelhante, só tem uma questão que a gente vai discutir aqui, que é trazida no outro, que é a questão do seguinte: passa-se ter uma discussão nos 50, já adiantando, se essa multa de mora teria que ser objeto de lançamento de ofício ou não. Essa é uma discussão que o próximo patrono vai trazer, eu vou relatar efetivamente, mas, no mais, é bem semelhante a isso. Tem a questão da discussão de estimativa da sujeita ou não a multa de mora, uma discussão, tem a questão da denúncia espontânea, mas tem essa questãozinha adicional, eu já vou adiantar. Então, acho que, Patrícia, já estou apregoando, é o número 50 agora, também é DP Lajeado, pode convocar o patrono, acho que é o doutor Leandro da Matos Filho. Ok, presidente, farei a convocação. Item 50 da pauta, doutor Leandro. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Presidente, bom dia, doutor Heitor. Bom dia, doutor Leandro, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom. Doutor Leandro, eu não sei se você acompanhou, a gente acabou de julgar um processo semelhante da mesma empresa. Eu vou fazer o relatório completo, depois o senhor adenda alguma parte, talvez eu pule, porque, na verdade, eu já relatei algumas coisas aqui, efetivamente. Eu vou fazer um relatório, efetivamente. Aí, se o senhor quiser adendar alguma coisa que eu tenha, pelo fato de não me repetir do processo anterior, eu tenho esquecido, o senhor fica à vontade nos seus 15 minutos, tá? Tá bom, presidente, combinado. Muito obrigado. Eu vou, então, pessoal, também aqui são DECOMPs, trata-se de declaração de compensação, eu trago o número aí, já estou no relatório, disponibilidade de folhas 14 e anexo de folha 12, 1358, direito creditário sobre análise é um saldo negativo de CSLL para o ano calendário de 2002, aqui é CSLL, essa aqui é a grande diferença em relação ao outro processo. O direito creditário legal revelou-se suficiente para a computação de crédito, algum outro caso, permaneceu um saldo aqui de 74 mil, referente ao débito de estimativa de CSLL, apurado para 1 de 2004, o contribuinte cientificado desse indeferimento parcial do pleito das DECOMPs protocolizados apresentou uma manifestação, ele aduziu, normalmente aqui vou aproveitar os argumentos de primeira instância, porque eles vão se repetir na sede de recurso voluntário. Os argumentos foram, efetivamente, a DRJ relatando. O contribuinte disse que a requerente emitiu um extrato contendo detalhamento de compensação, diz que a suposta insuficiência de crédito decorreu da indevida exclusão pela DERAT, que foi quem analisou a DECOM, de multa de mora, ou seja, a mesma situação. Ele diz que a insuficiência decorre da multa de mora incluída efetivamente. Ela diz que, na verdade, a requerente, ao efetuar a conversão do saldo credor que possuía, referente aos meses de fevereiro a maio, efetivamente, esses débitos, efetivamente, não imputou os débitos à multa de mora, porque ela teria se aproveitado do benefício de denúncia espontânea previsto no 38 de setembro, de um plano de fundo ao mesmo anterior. Ela diz que, observado o crédito informado do pré-DECOMP, não há dúvida sobre a existência do crédito, ele traz uma tabelinha onde tenta demonstrar que o direito creditório original é existente. Ela diz que, na verdade, aí que vem essa discussão que eu acho que a gente não teve no outro processo, que alegou o contribuinte que, além disso, a autoridade fazendária realizou um verdadeiro lançamento do montante de multa de mora,
deixando de observar o instrumento adequado para assim proceder, ou seja, ela teria que, entende a contribuinte, em breves linhas, que teria que ser objeto de lançamento de ofício também essa multa de mora. Eu acho que isso não constrói o espaço anterior que a gente discutiu. Ela disse que, na verdade, volta àquela discussão que já foi travada aqui no processo anterior, que os débitos de estimativa não podem ser exigidos após o encerramento do período base, quando da apuração do lucro real anual. Então, com isso, ela defendeu que deveria se cancelar o despacho decisório efetivamente combativo. Da análise, eu trago aqui, houve um julgamento no sentido de improcedência da manifestação, a ementa está no corpo do voto em si. Então, cientificada da decisão em 4/11/2015, a contribuinte apresentou em 30/11 o recurso voluntário, ela defende a tempestividade do recurso, traz um breve histórico processual da decisão da RJ desde o início até a decisão da RJ em análise, e reprisa os argumentos, efetivamente, mas ela traz agora a argumentação de um pouco mais detalhada. Eu vou ler aqui, são esses itens 5.1, 5.2 até o 5.6, eu vou passar brevemente, efetivamente. Inicialmente, ela disse, na verdade, que o fundamento da turma julgadora para não aplicação de denúncia espontânea, que foi naquele sentido de que tributos sujeitos a lançamento por homologação não se aplicariam 38 CTN. Ela disse que, na verdade, o dispositivo não faz qualquer distinção a essa forma de apuração e lançamento. Então, a única exigência que se verifica no corpo do 38 seria a realização da denúncia acompanhada do pagamento do débito efetivamente. Então, na verdade, esse requisito teria sido cumprido pela recorrente em si. Então, ela traz uma jurisprudência em volta desse conselho, no sentido de aplicação da denúncia espontânea, aplicabilidade da denúncia espontânea, quando a declaração, opção e compensação do débito. Ela diz ainda que, na verdade, traz uma jurisprudência do STJ no sentido de que a denúncia espontânea não se configura quando o contribuinte declara o débito declarado em si, processo de sua geração, e não de que o lançamento por homologação e o benefício de 138 seriam incompatíveis, conforme defendeu a TRJ. Ela diz, olha, a própria jurisprudência do STJ não traz essa limitação à aplicação do 138 ao lançamento por homologação, mas sim ele diz que, na verdade, não poderia se aplicar no caso de débito declarado em si. Ela diz que, no final, se em sua própria parte final o dispositivo faz referência à possibilidade de aplicação a tributos cujo lançamento depende da apuração, que isso consta do final do 138, efetivamente, por via reflexa, depreende-se que a outra hipótese não espontânea seria aquela em que a apuração e o lançamento são realizados diretamente pelo contribuinte. Ou seja, diz o seguinte, uma vez que eu tenho que se fala em apuração de autoridade administrativa no 138, efetivamente, obviamente, existe uma outra hipótese para se aplicar o dispositivo, essa é uma das hipóteses, que seria o lançamento realizado diretamente pelo contribuinte, que é o que ele defende que é o caso. Ele também acha que, na verdade, aí começa a bater num outro ponto que esse a gente discutiu também aqui, que seria aplicável a denúncia espontânea, mesmo se utilizando a forma de extinção por compensação. Ela rejeita esse argumento que a compensação seria uma forma precária ou não definitiva de extinção do crédito tributário. Ela acha que é uma forma de extinção do crédito tributário, efetivamente, e que se equipararia ao pagamento e atenderia ao disposto no 38 do CTN. Traz novamente uma jurisprudência desse conselho que suportaria essa equiparação de pagamento e compensação da denúncia espontânea e colaciona também a nota técnica COSIT número 1 de 2012. Então, ela defende que seria aplicável a esse caso aqui, com base nessas considerações do estudo da denúncia espontânea. Então, com base nisso, não incidiria a multa de mora e o direito creditório seria suficiente para homologar as compensações integralmente. A seguir, passa a discorrer sobre a questão da impossibilidade de cobrança de valores da estimativa mensal após o encerramento do exercício. Ela diz que, ainda que suficiente direito creditório, somente ao final do ano base, o contribuinte apura se a CSLL a pagar, está falando do ajuste aqui, efetivamente, e que, assim, independentemente do sistema de operação, o fato jurídico tributário da CSLL só ocorreria, assim, 31 de dezembro de cada calendário, efetivamente. Então, diz que é vedada a autoridade fiscal de a CSLL estimada, né? Que é mera antecipação do quanto devido quanto do ajuste, é absorvida por esse tributo apurado quanto do ajuste em si, e colaciona, assim, doutrina de jurisprudência nesse sentido, efetivamente. E aí vem a argumentação, acho que é nova, que a gente não tratou no outro caso, ela retoma a argumentação de que não poderia a autoridade fiscal ter construído um saldo devido a título de multa de mora por meio de despacho decisório, já que, ao sem proceder, realizou um verdadeiro lançamento, então utilizou-se um instrumento inadequado para tal lançamento, cita o que seria um lançamento adequado, ao entender o lançamento de ofício e auto de infração, obviamente, ou não de lançamento, mas eu cito 142 do CTN e o 34 quarto da INRF de 1900 de 2008. Ela diz, efetivamente, reitera, que só se declarou devedora do montante a título de devido da título CSLL, ou seja, está dizendo aqui que só declarou, se confessou somente o principal e os juros de mora,
que seria, no entender da contribuinte, o único acréscimo aplicável aos débitos, efetivamente porque houve a denúncia espontânea. Então, ela defende, assim, ao final, ser indispensável o lançamento de ofício para proceder a exigência de débitos apurados. Por quê? Porque esses débitos são oriundos da multa de mora que ela entende que não declarou efetivamente quando da DECOM, consta realmente uma multa de mora zero, que já adiantando um suporte fático aí na DECOM, efetivamente. Então, na verdade, não caberia esse tipo de constituição de crédito via despacho decisório, efetivamente. E aí traz uma argumentação aqui que existia um mandato de segurança, efetivamente, que ela impetrou relativo a esse tema aqui, efetivamente. Então, ela pede, ao final, que haja um sobrestamento do processo em função da existência desse mandato de segurança. Eu também vou enfrentar isso no voto, efetivamente. E que já trago aqui qual é o objeto do mandato de segurança. Ele buscou ali o reconhecimento de que não poderia ser constrangida ao recolhimento de qualquer valor de multa, seja de mora, seja de ofício, quando da extinção por meio de pagamento à compensação dos débitos CSL para o estimativa de 2003 e 2004, resolvendo não espontânea, diz que fez um depósito judicial nos autos do MS e que, então, acha que é uma prejudicialidade daquele feito, do presente feito, em relação ao mandato de segurança, está dizendo, olha, existe uma prejudicialidade do julgamento do mandato de segurança em relação a esse processo aqui, então eu não poderia julgar, eu teria que sobrestar o processo, é o último pedido subsidiário do contribuinte. Ao final, então, ela requer a reforma do recorrido, sejam integralmente homologados, tendo, porém, essa argumentação adicional ao corpo do recurso de sobrestamento por existência do mandato de segurança, é o relatório. Doutor Leandro, fica à vontade aí, 15 minutos. Se eu passei alguma coisa muito rápido, você fica à vontade aí para adendar, porque a gente já estava na discussão da estimativa, acho que da denúncia espontânea no outro processo, eu passei um pouco mais rápido, mas fique à vontade aí nos 15 minutos para acrescentar algo de interesse. Perfeito, doutor. Conselheiras, conselheiros, bom dia. Aqui eu vou ser muito objetivo, tentar não ser enfadonho. Eu tenho um primeiro ponto que é muito importante, vou realmente delimitar a defesa 2 pontos. Primeiro é a questão da possibilidade de denúncia espontânea na hipótese de compensação. Como o doutor Heitor muito bem colocou, aqui é uma declaração de compensação que foi homologada parcialmente e o entendimento fiscal foi de que não seria suficiente o crédito para o débito. E a insuficiência, ela gira em torno justamente da não inclusão de juros de mora, de multa de mora, perdão. E justamente não se incluiu a questão da multa de mora pelo entendimento do contribuinte da aplicação do artigo 138 do CTN. Isso porque, quando o 138 fala em pagamento, ele visa a extinção. E justamente a compensação é uma das modalidades de extinção. Inclusive, eu queria até trazer aqui, para conhecimento, um acórdão recente dessa turma, mas que ele é com outra composição, o doutor Heitor ainda não fazia parte desse colegiado, também tem outros conselheiros que não faziam parte, que é 1301-004-322. Salvo engano, o doutor Dornelas foi o relator, e a turma, há unanimidade de votos, na época o doutor Fernando Brasil era o presidente, decidiu que compensação é a hipótese de extinção do crédito tributário, então incluído na acepção do termo pagamento do artigo 138 do CTN. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei que teve um caso recente, caso anterior, desculpa, também da EDP, eu falei aqui com o advogado doutor Lucas Porto, parece que aqui se aplicou voto de qualidade, né? O contribuinte acabou perdendo por empate de votos. Mas aqui eu queria realmente frisar esse precedente existente, que é um precedente que, na visão da contribuinte, se aplica à hipótese dos autos, e também lembrando que, como o doutor Lucas colocou, que ele me falou, ele trouxe também o acórdão da terceira turma da Câmara Superior, mas que ainda não foi formalizado. Então, esse é um primeiro ponto. Esse CARF, ele tem uma controvérsia em cerca dessa matéria jurídica, mas a tendência atual é de se aceitar que a denúncia espontânea se aplica nas hipóteses de compensação. Então, esse é o primeiro ponto. E tem um outro ponto que eu acho também que é muito importante, o doutor Heitor, ele obviamente, muito bem relatado, ele expôs, que é a questão da defesa do contribuinte, no sentido de que aqui se foi feito um lançamento, como se fosse um auto de infração. Minha bateria está acabando. Como se fosse um auto de infração, no sentido de que está se exigindo valores do contribuinte, além daqueles objetos da compensação. Então, o doutor Heitor colocou que lá a gente não trouxe a questão de multa de mora, justamente por entender, por aplicar a denúncia espontânea. E o valor que foi exigido ao final não é nada além daquilo
quer dizer, é além daquilo que estava previsto na compensação, nos débitos e nos créditos, que é justamente o entendimento de necessidade, né, de considerar a multa de mora. Então, ixi, Maria. Acho que acabou a bateria, ele falou que estava acabando a bateria. Vamos aguardar um pouquinho. Acabou a bateria, eu acho. Acho que vai carregar. Vamos esperar, ver se ele retorna em 5 minutinhos. Está mudo seu microfone. Presidente, desculpa. Não, sem problema. Acabou. Estava num lugar mais especial aqui em casa sem carregar o computador, então peço desculpas. Não, sem problema. Eu acho que o senhor já tinha usado, acho que uns 6 minutos, 5 ou 6, mas eu acho que vai dar tempo, o tempo não vai ser problema. O senhor estava, acho que, desenvolvendo o tópico da questão do lançamento. Da denúncia espontânea tinha sido encerrada, eu acho que a gente estava na questão, só começou a desenvolver a questão do lançamento ser necessário para fins dessa multa de mora. Então, acho que era aí que nós falamos. Eu só vou, então, concluir esse ponto, que justamente era o último que eu iria tratar. A questão é, então, esses valores que são objetos agora de cobrança, na verdade, eles deveriam ser por meio de auto de infração, tendo em vista que não está na vinculação na decorrência, né? Mas não na decorrência do crédito, né, na parte que não foi homologada. Mas o entendimento do contribuinte é justamente esse. O procedimento deveria ser por lançamento e auto de infração, e não se utilizar desse expediente para se fazer essa cobrança aqui. Então, o que eu até tenho como objetivo na situação aqui dos autos? Que na hipótese de um julgamento empatado, só lembrando, né, a questão, eu sei que teve um julgamento anterior, exatamente muito semelhante da EDP também, mas eu trouxe aqui esse precedente dessa turma em outra composição, mas que alguns conselheiros participaram. Mas na hipótese do empate, aqui se aplicar o voto de empate em favor do contribuinte, justamente porque o lançamento pretendido é como se um auto de infração fosse. Então, presidente, eu realmente só ia me ater a esses 2 pontos, e então eu encerro por aqui, me colocando à disposição. Peço desculpas pelo acontecido, mas agradeço pela oportunidade. Obrigado, presidente. Bom, pessoal, eu vou passar o meu voto. Eu já vou esclarecer, como esse pedido, na verdade, não estava da questão do voto de qualidade, acho que nem existia, né, na época do recurso em si. Eu só vou esclarecer uma coisa. Primeiro que nós podemos discutir aqui efetivamente, mas a aplicação em si da 13988 ou não ao caso, eu entendo efetivamente que é a prerrogativa do presidente, tá? Então, na verdade, vocês podem até argumentar efetivamente se seria o caso ou não aqui de
de entrar no entendimento do contribuinte ou não, mas eu acho que, na verdade, essa é a prerrogativa do presidente. Então, eu já vou adiantando que eu acho que, ainda que tenha uma certa decorrência aqui de eventual necessidade de lançamento, nós estamos diante de um processo que não tem determinações de etiqueta tributária em si. Então, caso venha a ter empate na votação aqui, que eu não sei, porque essa questão do lançamento a gente não enfrentou ainda, né? Então, pode não sei como é que vai ser a votação. A gente já enfrentou os outros 2 pontos, o da denúncia espontânea já enfrentou, mas esse do lançamento pode ser que dê completamente diferente essa votação. Mas eu já estou adiantando que eu não entendo que se aplique aqui a questão da 3988, então, se houver empate, mesmo nesse item da questão da necessidade de lançamento, eu acho que o processo aqui não trata, efetivamente, de uma eventual necessidade de lançamento, não está tratando de determinações de etiqueta tributária, é a presença de compensação em si. Então, eu não vou aplicar a 3988, vou manter, se houver empate nesse item, a proclamação por voto de qualidade. Então, com esse já adendo, porque eu não trouxe a consideração no voto, aí estou fazendo antecipadamente, porque, obviamente, nem existia essa questão do voto de qualidade ou não, quando o recurso foi feito. Então, por isso que o doutor Leandro trouxe da tribuna, efetivamente, então já estou iniciando com esse ponto. Bom, pessoal, sobrestamento, vou botar primeiro o sobrestamento, que ele não tratou, mas, na verdade, o mandato de segurança já se resolveu de forma, já estou no item 8 do voto, se resolveu de forma desfavorável ao contribuinte, em sede de apelação TRF terceira. Houve depois uma rejeição de embargo de declaração de iniciativa de direito passivo, no TRF, efetivamente, e o resto que eles tentaram junto ao STJ restou não admitido. Então, eu judicialmente não vejo nenhum motivo para sobrestamento, efetivamente, e ainda rejeita a concomitância, porque eu fui no corpo do MS, eu vi que, na verdade, olha aqui, vocês leem esses 2 parágrafos que eu grifei aqui, me pareceu que, na verdade, está se tratando ali da questão de, olha só, no caso dessa impetrante, contudo, constata a existência de débito quando da entrega do DIPJ, e ela queria recolher esse débito do ajuste com atraso. É isso que eu li do mandado, né? Eu fui lá dentro do corpo, efetivamente. Então, na verdade, para mim está me parecendo que esse mandado está dizendo respeito ao seguinte: eu apurei ainda, depois das estimativas computadas no ajuste anual, um débito aqui. Haverá um recolhimento em atraso, então eu quero que não incida multa de mora sobre isso. Por isso que eu rejeitei aqui também algum tipo de concomitância aqui com esse processo também. Como aqui da sessão de compensação de estimativa mensal, pelo que eu vi do teor do mandado, está se falando de mora de ajuste, efetivamente, com base nesse trecho que eu reproduzi assim. Então, eu não acho que há concomitância suficiente para que eu declare concomitância aqui. Também não vi nenhum tipo de provimento favorável ao contribuinte que me faça sobrestar, nem há previsão regimental para isso. Então, eu rejeito sobrestamento, é o primeiro item do voto, efetivamente. Delegação de denúncia espontânea, a gente já travou essa discussão aqui que deu voto de qualidade. Eu entendo que, na verdade, só a extinção por pagamento que está albergada pelo 138 do CTN, travo aquele voto que eu trouxe da outra vez, não vou me estender aqui, que a gente acabou de discutir esse item justamente, de se a compensação ou se representaria uma forma de extinção capaz de ser albergada pela denúncia espontânea. O voto é idêntico ao anterior, então eu rejeito essa aplicação. A aplicação de multa de mora aos débitos de estimativa, eu trago um fundamento semelhante ao anterior, no sentido que existe um débito de estimativa, que inclusive é reconhecido pelo contribuinte em sede de decomp, efetivamente. O fagedor é complexivo, então, na verdade, na própria sistemática do imposto de renda, existe força de previsão legal, débito de estimativa e um débito de ajuste, efetivamente. Ele corrobora isso também em decomp, ao declarar um débito de estimativa, se não existisse débito que ele estaria declarando ali, efetivamente. Então, são débitos que regularmente existem, efetivamente. Então, quando o legislador recomenda, são débitos que estariam sujeitos ao 61, porque a 61 fala em débito da União fora do vencimento. Então, eu acho que ainda que se tenha aquela questão de se pode cobrar, eu acho que existe um débito estimativo que está sujeito a multa de mora. Efetivamente, que é bem claro para mim isso. Eu acho que não é como eu afastar a incidência do 61, uma vez existindo um débito estimativo a ser quitado pelo contribuinte. Falo novamente daquela questão de que, se não houvesse débito estimativo, a sistemática toda de antecipação não faria nem sentido, porque se não tem penalidade para não se recolher o tributo, todo mundo ia recolher só no fim do mês, do ano, calendário, no fim do período de apuração. E, no caso de apuração, efetivamente, da CSLL, o posicionamento da Câmara Superior no sentido de, contrariamente, manter os saldos. Aqui eu trago um adicional a respeito disso, porque, veja bem, a gente está falando de saldo negativo aqui, né? Na verdade, a gente está com um posicionamento na CCRF, que é de você
efetivamente cobrar as estimativas e reconhecer o saldo negativo. Lógico, estou falando do saldo negativo do outro ano, mas veja bem, implícito nessa adoção desse procedimento está o fato que eu posso cobrar as estimativas. Então, o próprio posicionamento com relação ao reconhecimento do saldo negativo quando do ajuste anual na CSRF já é no sentido de poder se cobrar as estimativas em si, no plano de saldo negativo. Então, esse é mais um elemento para que a cobrança estimativa seja perfeitamente factível em si. Se optou por cobrar as estimativas no base do parcelamento 2 e se dá o saldo negativo para o contribuinte no fim do ano. E eu não sei se essa estimativa gerou saldo negativo ou não, mas, dizendo, uma vez que ela tivesse gerado, está se permitindo cobrar a estimativa aqui no ano calendário de 2003, eu acho que é o que as estimativas foram compensadas. A minha restrição e a nossa, eu acho que do colegiado, em relação a esse parecer, é aquela questão de não ter reconhecer o direito creditório antes da estimativa ser cobrada, o que não tem nada a ver com esse caso aqui, eu estou falando se a estimativa pode ou não ser cobrada em algum momento. Então, para fins de estimativa também, para fins de cobrança de multa de mora, o débito da estimativa não se confunde com o débito de ajuste, também já falei isso, então eu acho que, na verdade, se aplicaria a multa de mora aqui, efetivamente. Uma coisa que é importante agora aqui falar é o seguinte, agora a gente vai tratar do principal, né, que é a questão que a gente não tratou ainda, que é a questão de se deveria ter lançamento ou não, efetivamente. Bom, eu vou ler aqui dos itens 15 diante, que acho que é onde eu tratar disso, efetivamente. Eu afasto a possibilidade de cobrança de débito estimativa, até o 14 foi isso, basicamente no 15. Por fim, em perfeito alinhamento com tudo que aqui se defendeu, entendo que em situações como a presente, onde o contribuinte, através de sua DECOM, foi uma situação genérica que é semelhante a essa aqui, declara débitos vencidos que busca extinguir, ele declarou efetivamente, formalizou a referida declaração que o certo de débitos que os vencimentos deram antes da transmissão da referida DECOM. Ou seja, existe na declaração do contribuinte um débito de estimativa com vencimento anterior à transmissão da DECOM. Isso existe efetivamente. Ao mesmo tempo, o contribuinte informa zero como valor devido de mora, que foi o que aconteceu aqui. Ele disse que tinha um débito de estimativa vencido, quando fez a DECOM, está lá vencimento, débito de estimativa X, vencimento Y, antes da DECOM, mas ele bota multa de mora zero, como o próprio doutor Leandro reportou aqui na sustentação oral. Para mim, o que se tem? Eu acho que há, nesse caso aqui, uma confissão de mora pelo sujeito passivo, efetivamente. Então, eu acho impossível que não há como se incidir juros de mora aqui, efetivamente. O que acontece aqui, efetivamente? Eu acho que o débito principal, tendo declarado, efetivamente, e ele declarou sem mora, efetivamente, ele está se confessando e constituindo também a existência de mora quanto a esse débito, não tem como enxergar de forma diferente. E outra coisa que é importante, o próprio 138, o teor dele, vocês podem ver que ele é o seguinte, a responsabilidade é excluída, então ele fala de uma exclusão de responsabilidade relativa. Se eu estou falando de exclusão de responsabilidade aqui, um crédito tributário previamente existe. Não tem como eu dizer aqui que eu estou excluindo a responsabilidade de um crédito que é inexistente, como está sendo defendido aqui. Então, o teor do 138 é a responsabilidade é excluída, efetivamente, a quantidade do pagamento do devido de juros de mora, obviamente, antes do procedimento fiscal, efetivamente. Então, com base até nesse dispositivo aqui, minha interpretação é a seguinte, quando eu declaro o principal, e eu declaro que esse principal, efetivamente, da estimativa foi além do vencimento, que eu estou declarando na DECOM, efetivamente, a própria dispositivo 61 incide, eu já tenho uma mora ali declarada, e efetivamente a multa de mora está implícita nessa declaração, assim, ainda que tenha zero ali do contribuinte de multa de mora. Eu não acho que está, como se fala em exclusão de responsabilidade se não houver crédito constituído, então, na verdade, eu acho que ele, quando diz que está em mora quanto a estimativa na DECOM e assume isso, ainda que seja o zero, efetivamente, a mora é clara, dizer que a multa seria zero, né, efetivamente. Há uma confissão, efetivamente, então, o que eu acho é que houve a declaração do sujeito passivo também quanto à multa de mora, ou seja, despiciando que se fizesse o lançamento em si. Eu não acho que a informação de zero de multa de mora significa que o acréscimo não tenha sido objeto de confissão, e que não tenha sido constituído, que é o contribuinte defende, que ele defende basicamente, como eu vou ter multa de mora zero, eu não confessei esse débito de multa de mora, e que então não tenho crédito tributário dessa multa de mora, então caberia um lançamento de ofício. Então, consoante esse posicionamento, eu entendo que a partir da declaração do contribuinte do valor de principal, não há que se falar em necessidade de nova constituição da multa de mora em si, associada a tal débito, porque pela própria confissão de dívida ela já estaria constituída, então eu rejeito também essa alegação da autuada contra a impropriedade de condição do crédito tributário frente às multas de mora por entender que o contribuinte confessou em sua DECOM também a existência da mora e da multa de mora em si,
o que é consonante até com o fato dele estar pedindo a exclusão de responsabilidade dessa multa de mora por via de denúncia espontânea, porque senão, na verdade, nem existiria débito, efetivamente. Eu sei que é um argumento subsidiário, mas para mim fez mais sentido em si, faz mais sentido no arcabouço todo, ainda mais porque, se assim, toda vez que eu tivesse um mês, eu teria que ficar lançando a multa de mora do contribuinte a cada mês, para evitar até decadência, esse tipo de coisa. Então, na verdade, eu rejeitei essa construção, meu posicionamento pessoal. A gente ainda não discutiu isso no colegiado, então, como eu rejeitei essa alegação de necessidade de construção de ofício também do crédito da multa de mora, eu rejeito a todas as alegações do contribuinte, as outras já tratei efetivamente, então eu voto por negar o provimento da recurso voluntária, como eu voto. Está aberto, pessoal, para debate e esclarecimentos. Eu acho que esse tópico aí da construção de ofício da multa de mora a gente não tratou ainda, então, na verdade, esse é o meu posicionamento, mas, obviamente, contrapontos e posicionamentos pessoais aí está aberto debate e esclarecimentos, na forma do regimento. Eu queria fazer umas observações. Esse processo é muito parecido com o anterior, que a gente acabou de julgar, da mesma forma que o doutor Lucas citou o acórdão 1301-004-322, o doutor Leandro também está citando esse acórdão, e eu dei uma olhada nele aqui, e, na verdade, apesar de ele ter uma ementa que dá a entender que se trata da situação semelhante à nossa, de compensação como objeto de denúncia espontânea, quando a gente vai para o acórdão, a gente vê que a ementa não está bem de acordo com o fundamento da decisão, e quando eu tinha lido ali, eu falei, agora eu consegui ler a íntegra do acórdão. Naquele caso, inclusive, tratava-se de um lançamento de multa de ofício isolada num processo de auditoria interna o contribuinte havia declarado o débito em decomp, né, e considera confissão de dívida constitutiva do crédito tributário, e a auditoria interna lançou uma multa de ofício isolada através de auto de infração e desconsiderou aquela confissão. Então, o que é que se analisou aqui? Que aquele auto de infração ele estava equivocado, porque se o contribuinte havia declarado e recolhido, digamos, sem a multa moratória, era para ter feito a imputação proporcional, e é disso que eu vou falar aqui, para a questão da desnecessidade, que eu concordo com o relator, da desnecessidade do lançamento, a partir do momento que não é o contribuinte que escolhe onde ele vai alocar o pagamento. Isso é competência da autoridade fiscal. Então, se ele faz um pagamento, se ele declara em DCTF um débito de 10 mil e faz um pagamento de 9 mil, é a autoridade fiscal que imputa o pagamento ao principal, multa e juros se houver. Então, não é o contribuinte que faz essa escolha. E a multa moratória e os juros moratórios é uma decorrência legal do artigo 61 da 9430. Tá? Então, não cabe, então eu teria que alocar todo o crédito originário do meu saldo negativo no valor do principal, e não é o contribuinte quem escolhe, é o fisco quem faz a alocação, tanto do pagamento quanto de compensação. Então, nesse sentido, eu já descarto a possibilidade do lançamento. E eu quero realmente ressaltar mais uma vez, porque, inclusive, a questão de não equiparar pagamento à compensação para fins de denúncia espontânea foi uma discussão que a gente teve extremamente alongada do nosso colegiado, e eu, juntamente com o conselheiro Roberto, até em memória dele que saiu do colegiado, mas não gostaria de ver o entendimento dele, eu acho que alterado, como o meu, e eu vejo aqui que, no caso, a gente desconstituiu o auto de infração constante desse acórdão citado aqui, que era de multa de ofício isolada, inclusive porque a gente disse, olha, até caberia uma multa de mora, se tivesse sido feita a imputação proporcional e lançado o principal, a multa de ofício a multa correspondente e os juros. Mas o que é que acontece? Se fosse isso, seria um novo lançamento e não cabe alteração de critério jurídico. Então, a gente diz aqui, entendo, esta decisão incorre clara alteração de critério jurídico. Inclusive, quando a DRJ era uma multa de ofício de 75%, a DRJ converteu para 20%. E o que é que a gente disse? Por que a gente derrubou a multa de mora de 20%? Porque uma decisão que converte a multa de ofício para uma multa de mora
Entendo, estou lendo aqui o acórdão citado, entendo, esta decisão incorre clara alteração do critério jurídico do lançamento por ofensa ao artigo 47 do CTN, por ser defesa ao julgador alterar o auto de infração, inovando, trazendo, por assim dizer, novo fundamento. E aí, disto resulta que a autoridade julgadora não poderá ajustar o lançamento, trocando uma multa pela outra, de forma a mantê-lo sob motivação distinta daquela adotada pela autoridade autuante. Isto posto, impõe-se o cancelamento da multa. Ponto. Foi esse o fundamento de decidir, e por isso que foi decidido à unanimidade, inclusive por mim, pelo conselheiro Roberto, que eu tenho certeza que tem um posicionamento igual ao meu. Então, eu queria fazer, digamos, o distinguish desse acordo que a gente tem aqui. Dito isso, eu considero que compensação não serve para fim de denúncia espontânea, além da denúncia espontânea ser uma forma de estimular a confissão, da mesma forma ele almeja o ingresso de recurso nos cofres do Estado, e por isso a compensação não pode ser parada a pagamento. Essa é a minha posição, então eu queria só destacar isso aí e deixar a discussão aí para o pessoal coletivo. O pessoal está aberto aí, alguém tem alguma consideração adicional? Então, acho que eu vou passar a colher os votos, né? Eu estou votando por negar provimento. Aí, se alguém quiser dizer por que está... Se vai com base na denúncia espontânea, porque eu acho que, na verdade, vai ter aqui um fundamento que é suficiente para a maioria, que é a questão da denúncia espontânea em si. Então, na verdade, talvez nem alguém para quem vai dar provimento, talvez nem seja necessário se manifestar quanto ao fundamento do não lançamento, porque já seria passível de provimento por denúncia espontânea em si. Ainda que tivesse sido constituído o crédito tributário, se a denúncia espontânea for aplicável, vocês dariam provimento em si. Mas estou só fazendo esse adendo, porque eu vou passar a colher os votos já agora. Então, eu votei por negar provimento. Doutora Giovana? Eu acompanho o relator. Com o relator, doutor Dornelas? A divergência apenas para dar provimento com relação à denúncia espontânea. Doutor Lisandro? Presidente, como eu me manifestei no processo anterior, eu acredito que a compensação não se equipara a pagamento para efeito de denúncia espontânea, que também me filiu ao entendimento de que não se equipara a lançamento, no caso dos autos. Não sei se cabe, mas eu vou me manifestar em relação à proclamação do resultado. Acho que pelo regimento é uma prerrogativa do artigo 58, do parágrafo 1º do artigo 58 do regimento, é uma prerrogativa do presidente, claro, passível de embargos, e a ata também passível de corroboração pelos seus conselheiros, através do parágrafo 1º do artigo 61, mas também uma prerrogativa do presidente. Então, também acredito que não se aplica aí a lei 38988. Mas, resumindo, acompanho o relator. Doutor Lucas? Da mesma forma como no processo anterior, presidente, eu acompanho a divergência, entendendo que a denúncia espontânea, quando é como. Doutor Rafael, talvez tenha alguma diferença, acho que mais nos fazendários, se alguém entendesse que essa questão do lançamento seria relevante. Então, doutor Rafael? Presidente, acompanha a relatoria, compensação não é pagamento para fins de denúncia espontânea. Doutora Mauritânia? Com todo respeito ao relator, eu acompanho a divergência. Doutora Bárbara? Eu também acompanho a divergência. Bom, então, proclamando o resultado, por voto de qualidade, for negado o provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Eu também entendo que não é caso da 13988 aqui, efetivamente, ou seja, não é caso de ainda se aplica o voto de qualidade, não é processo de determinação exigente de crédito tributário, é processo de compensação. Então, o resultado final é, por voto de qualidade, efetivamente, negar o provimento ao recurso, doutor Leandro. Presidente, agradeço muito pelo julgamento. Doutora Giovana, obrigado pelo esclarecimento feito. Desejo uma boa sessão a todos os conselheiros. Muito obrigado, presidente. Bom dia, doutor Leandro. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.
Bom, pessoal, agora a gente venceu as sustentações orais, a gente vai voltar à pauta normal. Eu acho que o próximo julgamento também é 4 em 1 do Dr. Dornelas, acho que é um paradigma, agora sim é o 43, né? Não é isso? Acho que 39 já foi, acho que o próximo é o 43, né? Então, vocês me ajudarem aí, mas acho que é. Eu estava relatando. Isso, então, confere, o 43, presidente. Então, o 43 é a pauta, que é paradigma dos 44 até o 46. Então, já vou apregoar o processo. O presidente, não pode fazer um intervalinho, não? Podemos. Já acabou a sustentação oral. Aí na volta eu aprego. Patrícia, interrompe a gravação, a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos. Ok, presidente.